Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de posições relativas entre retas. A primeira questão: a equação da reta que passa pelo ponto P, de coordenadas 3 e menos 1, e é paralela à reta de equação x menos 4y mais 2 igual a 0 é. Então o que nós temos? Nós temos uma reta que passa pelo ponto P, e ela é paralela a outra reta de equação x menos 4y mais 2 igual a 0. Nós queremos então saber qual é a equação dessa reta então que nós temos passando pelo ponto P. A gente já viu como é que faz isso. Como as retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então eu vou buscar quem é o coeficiente angular da reta dada para utilizar esse mesmo coeficiente angular na outra reta. Bem, mas para a gente poder descobrir o coeficiente angular, eu tenho que pegar a equação geral dessa reta e transformar em reduzida. Para isso, então, eu pego menos 4y é igual a menos x menos o 2. Pego o menos 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o y é menos x sobre menos 4 menos 2 sobre menos 4. Menos e menos dá mais, então nós temos que y é 1/4 que multiplica o x mais 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Eu peguei o 2 sobre 4 e simplifiquei por 2. Bem, com isso, se y é igual a 1 sobre 4 que multiplica o x mais 1 sobre 2, nós temos aí então que o coeficiente angular da reta é 1 sobre 4. E claro, como eu falei agora há pouco, como essas retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Se a outra reta passa pelo ponto P de coordenadas 3 e menos 1, então nós vamos ter que o x1 é 3 e o y1 é menos 1. Daí então a gente pega a fórmula m igual a y menos y1 sobre x menos x1 e substitui. O m é 1/4, isso é igual a y menos o y1, que é menos 1, entre parênteses, sobre x menos o x1, que é 3. Lembremos de que menos e menos é mais, o restante eu só repeti, e agora eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. 1 vezes x menos 3 dá x menos 3, igual a 4 vezes o y mais 1, entre parênteses. Agora eu vou distribuir o 4 multiplicando o y, multiplicando 1. Então eu repito o x menos 3 igual 4 vezes y dá 4y, mais 4 vezes 1 dá 4. Bem, como a gente quer chegar numa equação geral, joga tudo para o começo igual a 0. Então vai ficar x menos 4y, menos 3, o 4 passa negativo, menos 4 igual a 0. Junta menos 3 com menos 4 dá menos 7, e a gente chega então na equação x menos 4y menos 7 igual a 0. Esta é então a equação da reta paralela e que passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 1 que nós estávamos procurando. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. A segunda questão: a equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2 e é perpendicular à reta 3x menos 2y mais 2 igual a 0 é. O que nós temos então agora? Nós temos uma situação idêntica à do item anterior. Acontece que agora as retas são perpendiculares. No caso anterior, elas eram paralelas. Então a gente vai começar do mesmo jeito. A gente vai obter a equação reduzida da reta dada, para a partir daí tirar o coeficiente angular da reta que é perpendicular. Bem, pegando a equação 3x menos 2y mais 2 igual a 0, eu vou tentar isolar o y. Então fica menos 2y é igual a menos 3x menos o 2. Pega esse menos 2 que multiplica o y, passa dividindo. Então o y é menos 3x sobre menos 2 sobre menos 2. Lembrem de que menos e menos é mais. Então você vai ter que o y é 3x sobre 2 mais 1, já que 2 dividido para 2 dá 1. O que a gente pode retirar de informação daí? A gente pode perceber que o coeficiente angular, que eu vou chamar de m1, ele é 3 sobre 2. A partir desse coeficiente angular, tem como eu saber qual é o coeficiente angular da reta perpendicular. Porque, para o caso de retas perpendiculares, o m é menos 1 sobre o m1. Então vai ficar menos 1 sobre o 3 sobre 2. Esse 1 em cima da fração, nós sabemos que é só pegar o inverso. Então você vai pegar que o coeficiente angular é menos
o inverso de 3 sobre 2, que é 2 sobre 3. Então, nós temos que m é menos 2 sobre 3. Bem, sabendo que o m é menos 2 sobre 3, então agora a gente vai tomar o ponto de coordenadas 1 e 2, por onde a reta perpendicular passa. Nesse ponto, nós temos que o x1 é 1 e o y1 é 2. E vamos, então, pegar a fórmula m igual a y menos y1 sobre x menos x1 para determinar a equação da reta perpendicular. No lugar do m eu coloco menos 2 sobre 3, isso é igual a y menos, no lugar do y1 coloque 2, sobre x menos, no lugar do x1 coloque 1. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos, então vai ficar 3 vezes o y menos 2 entre parênteses, igual a menos 2 vezes o x menos 1, também entre parênteses. E agora vamos distribuir quem está fora por quem está dentro do parêntese. 3 vezes y dá 3y, 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual. Menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Bem, se você olhar nas opções, as opções constam equação geral. Para a gente encontrar a equação geral, joga tudo para o começo, igual a zero. Então, menos 2x vem para o começo positivo, repete o mais 3y, repete o menos 6, o 2 vem para o começo negativo, menos 2 igual a zero. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Então, nós temos 2x mais 3y menos 8 igual a zero. Esta é, então, a equação da reta perpendicular que eu estava procurando, e aí, com isso, a gente conclui que a resposta correta é o item E. A terceira questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A equação da reta S, que passa pelo ponto P na figura, é... Bem, o que a gente percebe? Nós temos o seguinte, a reta S é essa reta que corta o eixo X no 1, e que ela corta a reta R no ponto P. Esse ponto P, onde a reta corta a reta R, é chamado ponto de intersecção entre elas. Então, a intersecção entre as retas R e S é o ponto P. O que dá para a gente perceber quando eu olho para o ponto P? A gente percebe que essas retas elas são perpendiculares entre si. Então, eu quero saber qual é a equação da reta S que corta o eixo X no 1 e é perpendicular à reta R. É mais ou menos isso que eu quero. Bem, se vocês pensarem um pouco das questões anteriores, vocês vão perceber que a reta R, através dela, eu descubro o coeficiente angular. O problema é que as questões anteriores já me davam a equação da reta R, e essa aqui não me deu. Bem, então nós vamos ter um trabalho a mais. Qual é o trabalho a mais? Primeiro descobre a equação da reta R. Bem, mas como é que descobre? Observando o gráfico, você percebe que nós temos dois pontos por onde a reta R passa. Nós podemos observar que ela corta o eixo X no menos 2 e que ela corta o eixo Y no 5. A partir desses dois pontos, a gente pode então descobrir qual é a equação da reta R. É o que nós vamos fazer inicialmente. Então vamos lá. Como a gente sabe que a reta R é perpendicular à reta S, nós vamos inicialmente determinar o coeficiente angular que eu vou chamar de M1 da reta R e depois eu descubro o coeficiente angular da reta S. Esse é o intuito. Para isso, a gente pode observar que quando a reta R corta o eixo X no menos 2, então ela está passando pelo ponto de coordenadas menos 2 e 0, já que em cima do eixo X o Y é 0. Quando essa mesma reta corta o eixo Y no 5, então ela está passando pelo ponto de coordenadas 0 e 5, já que em cima do eixo Y nós temos que o X é 0. Desse modo, então, X do primeiro ponto é menos 2, Y do primeiro ponto é 0. X do segundo ponto é 0, Y do segundo ponto é 5. Bem, mas se eu tenho dois pontos por onde a reta passa, dá para a gente então começar calculando o seu coeficiente angular. Como? Nós sabemos que o coeficiente angular é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. É isso que eu vou utilizar para já descobrir o coeficiente angular da reta R. Vamos lá então. O M1 que eu estou chamando vai ficar o y2 que é 5 menos o y1 que é 0 sobre o x2 que é 0 menos o x1 que é menos 2 entre parênteses.
Menos e menos dá mais, então nós temos aí 5 menos 0 sobre 0 mais 2. 5 menos 0 dá 0, 0 mais 2 dá 2. Ou seja, o M1, que é o coeficiente angular da reta R, ele vale 5 sobre 2. Bem, o que eu faço agora? Eu faço o seguinte, ó. Como as retas são perpendiculares, então se eu chamar o coeficiente angular da reta S de M, sendo perpendiculares, nós teremos que M é menos 1 sobre o M1. Já que o M1 é 5 sobre 2, então vai ficar menos 1 sobre 5 sobre 2. Vamos lembrar de que esse 1 em cima quer dizer o inverso da fração que está embaixo. O inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. Então nós vamos ter que o M, vou só repetir aqui a última parte, né? Fazendo o inverso, o M é menos 2 sobre 5. Para que eu descobri o valor do M? Porque agora eu vou para outra parte. A gente percebe que a reta S, ela corta o eixo X no 1. Ao cortar o eixo X no 1, isso quer dizer que ela passa pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Desse modo, então, nós temos que o x1 é 1 e o y1 é 0. A partir disso, vou pegar, então, a fórmula m igual a y menos y1 sobre x menos x1 e vamos substituir. No lugar do m, eu coloco menos 2 sobre 5, isso é igual a y menos. No lugar do y1, coloco 0 sobre x menos, no lugar do x1, coloco 1. Y menos 0 dá y, então menos 2 sobre 5 é igual a y sobre x menos 1. Faz produto dos meios pelos extremos, então 5 vezes y dá 5y, é igual ao menos 2 que multiplica x menos 1 entre parênteses. Esse menos 2 fora do parêntese, multiplicando x menos 1, eu vou distribuir. Então repete 5y igual, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Bem, as opções só tem a equação que é quase geral, né? Só não é geral porque não está igualada a zero. O que eu fiz aqui então? Joguei tudo para o começo, igualei a zero. Então ficou 2x mais 5y menos 2 igual a zero. Mas como eu observo que nenhuma opção está igualada a zero, eu vou ter que jogar o menos 2 de volta para o outro lado. Então vai ficar 2x mais 5y igual a 2. Portanto, então, a reta S ela tem a equação 2x mais 5y igual a 2. E você percebe que a resposta correta é o item A. A quarta questão da PUC de São Paulo. As retas 2x mais 3y igual a 1 e 6x menos ky também igual a 1, elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, então qual é o valor do k? Pessoal, vamos lembrar de que quando eu falo da posição relativa entre duas retas, a única coisa que eu consigo relacionar é o coeficiente angular delas. Então, com isso, nós vamos inicialmente determinar o coeficiente angular de cada uma dessas retas e, tendo os coeficientes angulares, a gente impõe a condição do perpendicularismo. É o que nós vamos fazer, já que elas são perpendiculares. Bem, inicialmente, tomando a reta 2x mais 3y igual a 1, para eu determinar o seu coeficiente angular, eu tenho que ter a sua reduzida. Então, você vai escrever 3y é igual a menos 2x mais 1. Passa o 2x para o outro lado com o sinal trocado. Passa agora o 3 dividindo, então o y é menos 2 sobre 3, que multiplica o x, mais 1 sobre 3. Por outro lado, tomando agora a reta de equação então, com isso, a gente percebe que o coeficiente angular da primeira reta é menos 2 sobre 3. Bem, a partir disso, vamos agora para a segunda parte, né? Tomando agora a equação da reta 6x menos ky igual a 1, eu vou tentar isolar o y. Para isso, eu escrevo menos ky é igual a menos 6x mais 1. Pega agora o menos k que está multiplicando, passa dividindo. Então, o y ele é menos 6x sobre menos k, mais 1 sobre menos k. Bem, na primeira fração, menos e menos dá mais. Então, nós temos que o y é 6 sobre k, que multiplica o x. Na segunda fração, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 1 sobre k. Observando esta equação reduzida, nós temos então que o coeficiente angular da segunda reta é 6 sobre k. Bem, obtivemos os dois coeficientes angulares. Para quê? Porque nós sabemos que como as retas são perpendiculares,
nós vamos ter que o M2 é 1 sobre o M1. Isso é a condição de perpendicularismo entre duas retas. Então vamos substituir. O M2 é 6 sobre K. É igual a menos 1 sobre o M1, que nós já sabíamos que é menos 2 sobre 3. Menos e menos dá mais. Esse 1 em cima coloca se quiser, na verdade não coloca se quiser. Esse 1 em cima, ele quer dizer o inverso da fração que está embaixo. Então vou inverter a fração 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. Com isso, 6 sobre K é igual a 3 sobre 2. O que eu faço então agora? Faço produto dos meios pelos extremos. 3 vezes K dá 3K, igual a 6 vezes 2, que é 12. Se 3K é 12, então K é 12 dividido para 3, ou seja, o K é 4. Então, para que nós tenhamos duas retas perpendiculares, nós devemos ter K igual a 4, e a resposta correta é, então, o item D. A quinta questão. As retas x mais y menos 2 igual a 0 e x menos y mais 4 igual a 0, elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, elas se cortam em um ponto. Aí a questão pergunta, qual é o seu ponto de intersecção? Questão bem básica, né? A gente já viu como é que faz. É só a gente pegar a equação das duas retas e com elas montar um sistema. Montado esse sistema, você percebe que dá para cortar o mais y com o menos y, e nós vamos aplicar o método da soma juntando as duas equações. Ao juntar, x mais x dá 2x, menos 2 mais 4 dá 2 positivo, igual 0 mais 0 dá 0. Então 2x mais 2 igual a 0. Fazendo letra de um lado, número do outro, então 2x é igual a menos 2, portanto x é menos 2 dividido para 2. Ou seja, x igual a menos 1. Bem, nós sabemos então qual o valor de x do ponto onde as retas se interseccionam. Para descobrir o y, eu vou pegar uma das equações, eu peguei a equação x mais y menos 2 igual a 0, e como nós sabemos que o x é menos 1, eu vou substituir. Vai ficar menos 1 mais y menos 2 igual a 0. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então ficou y menos 3 igual a 0. Jogo o menos 3 para o outro lado com o sinal trocado e nós temos então y igual a 3. Bem, se o x é menos 1 e o y é 3, então o ponto de intersecção entre essas duas retas é o ponto de coordenadas menos 1 e 3. Bem, e com isso a gente termina essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a posição relativa entre duas retas.